a natureza bruta que vem direto de dentro da floresta, né? E aí você traz ela para as pessoas, né? Tipo, as pessoas usufruem daquilo ali, né? E quando você toma consciência de que você tá realmente, né, em contato com, né, com aquela árvore milenar que tava lá, tipo, há 1000 anos, no meio da floresta, e que você ficou... Porque tem uma história muito bonita que as pessoas te avisam quando a árvore vai cair, tem essa história, isso é tão lindo, isso, acho tão funciona um pouco desse poético. processo, Então, né? eu queria salientar que você falou uma coisa muito importante, né, que eu trabalho com uma árvore importantíssima, com características muito diferenciadas da grande maioria das espécies, né, que é o pequi vinagreiro, e que a gente não tem praticamente literatura nenhuma no Brasil sobre essa árvore, né? Se você der um Google no pequi vinagreiro, lá do sul da Bahia e do norte do Espírito Santo, que é só onde ele ocorre, você vai ver que está praticamente as informações todas associadas ao meu nome e ao meu trabalho. E o pequi vinagreiro é a árvore que tem a maior longevidade em floresta tropical. Ela chega na idade adulta com 200 anos e vive até, se conseguir, até em torno de 1.200 anos, né? Ou seja, é a árvore que tem a maior longevidade em floresta tropical. Só para vocês terem uma ideia, a média de vida numa floresta tropical das árvores que são as de madeira de lei que vivem mais, varia entre 600 e 800 anos. Ou seja, isso também é uma raridade. Ou seja, e o pequi é uma árvore praticamente assim, extinta. Só para vocês terem uma ideia, eu conheço em torno de 10 vivas, né? Apesar de ter mais do que isso. E, enfim, né? Eu costumo dizer que o meu trabalho, o mais importante é a matéria-prima que tem um valor arqueológico, porque as madeiras que utilizam aí estão normalmente entre a faixa de 800 e 1.200 anos, ou seja, você tem um objeto com uma matéria-prima desta idade é muito difícil em termos de madeira. Nossa, não, realmente. É praticamente uma honra, né? Você poder trabalhar com essa madeira, né? Você pedir licença para a natureza para você poder transformar aquilo e para quem pode ter acesso e pode estar em contato com a sua obra, é evidente, é muito poderoso. Você sente, assim, se você tem alguma sensibilidade energeticamente, você sente que aquilo ali, né, ele te traz um espírito de renovação, assim, né, tipo de consciência de renovação. Então é muito poderoso esse trabalho, assim, é muito poderoso mesmo. E eu percebo, né, o que eu tive alguns contatos assim com a sua obra no Inhotim, por exemplo, no Museu da Casa Brasileira, né, em alguns momentos, e a gente realmente sente essa energia, né, essa força, assim, né, é uma coisa realmente muito... E daí tem duas coisas que eu queria perguntar primeiro, depois eu faço a segunda pergunta, mas primeiro eu queria perguntar assim, um pouco como é que foi um pouco o processo daquelas peças que estão ali no Inhotim, né? Como é que se deu essa relação? A gente conhece o Bernardo, né? E admira muito tudo que ele fez ali naquele espaço, toda aquela construção, e a gente sabe que antes até da arte contemporânea que ele trouxe ali para aquele espaço e criou o Inhotim, que é hoje o maior museu ao céu aberto de arte contemporânea do mundo, ele tem uma paixão muito grande também pela natureza, pelo paisagismo, pela questão do jardim em si, a questão da natureza, né? E tanto que ali a gente vê essa relação entre a arte e o... Então, queria saber um pouquinho como é que se deu esse processo ali no Inhotim, como é que foi levado aquelas peças para lá. Pode falar um pouco pra gente? Sim, então, eu tive assim a sorte de ter o prazer de conhecer o Bernardo, que, enfim, teve a força e a determinação de ter feito uma das coisas culturalmente mais importantes no Brasil, que foi em Inhotim. E eu conheci o Bernardo no início dos anos 2000, e ele ainda não tinha formatado na cabeça dele a questão do museu, e na verdade quem o levou à ideia de Inhotim foi o Tunga, né? Exato, e conta essa história, né? E ele comprou, né, essa ideia do Tunga, e imediatamente, né, como é o temperamento do Bernardo, começou a trabalhar
e construir Inhotim de uma maneira assim absurdamente maluca e intensa, né? Então, os primeiros bancos que eu fiz já não foram pensados para um museu, mas aí depois o museu, desde do momento que foi pensado, o Bernardo me disse assim: Hugo, é o seguinte, todas as maiores árvores que você encontrar, você guarda para mim, me avisa, e que eu vou comprando. E ele comprou todas as peças. Mas ele comprou, ele comprou todas as peças. E, enfim, eu passei praticamente uns 4 ou 5 anos. Eu tenho 130 peças lá em Inhotim, né? Tenho o maior banco do mundo e o mais pesado, né? O mais pesado tem 25 toneladas e o maior, de um tronco só, tem 27 metros. E com certeza é o espaço que concentra o maior número das suas peças. Hoje não é assim, né? Eu tenho a sorte, né? Eu não sei se tem algum artista no mundo que tem 130 peças num museu, né? E num dos museus mais importantes, que tem uma visitação internacional, né? Mais importantes do mundo, com certeza. Então, para mim, isso é de uma honra muito grande. Eu tenho, assim, o maior respeito pelo projeto do Bernardo. Inhotim, infelizmente, está numa situação ingrata agora, mas eu espero que, de alguma maneira, eu acho que como o Bernardo teve a capacidade de criar né, esse projeto, talvez o mais importante, né, na arte contemporânea hoje no mundo, eu acho que isso com certeza vai... É uma passagem, né? É uma passagem. É uma fase só. A gente acredita também, estamos apoiando. Queremos vida eterna, se possível, para o Inhotim. Mas essas peças foram todas, inclusive, também é uma questão que às vezes as pessoas me perguntam, né? Elas foram todas feitas lá em Trancoso, no ateliê, e de lá... Todas elas. E de lá foi transportada para Inhotim. Eu sempre tive vontade de fazer alguma... Porque a área lá de Inhotim tem uma reserva de Mata Atlântica bem grande. Eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa com alguma árvore de lá, mas no final a árvore nunca apareceu morta lá e a gente foi fazendo, enfim. É porque tem esse processo natural, né? Que a árvore te escolhe também, né? Tem isso, né? Isso eu acho muito interessante nesse trabalho, porque não é que você vai lá e vê, esta árvore. Não. É a árvore que fala, estou pronta para isso, para entrar num novo ciclo, né? E aí entra o novo ciclo da árvore, né? Então é isso que eu falo, que quando a gente tem contato é tão poderoso, porque é o entendimento dessa, né, dessa transformação, né? Tipo, da matéria que iria se decompor, né? E ela passa a ter uma nova vida, né? Exatamente. Essa questão do ciclo é uma das coisas que as pessoas não respeitam na madeira, né? Por exemplo, eu trabalho nesse sentido do aproveitamento das árvores urbanas, tanto públicas quanto privadas. E sempre aí estou na luta de aproveitar esse material e transformar em imobiliário público ou privado. E essa questão é que eu falo sempre, porque o que acontece na questão das árvores públicas, por exemplo, né? Essas árvores caem na cidade ou precisam por algum motivo ser retiradas e isso é feita e essa árvore ela é picotada e jogada no lixo. Ou seja, isso é uma falta de respeito muito grande com o ciclo natural. E também o que acontece, por exemplo, é que quando você está queimando a madeira ou você está jogando no lixão, você está decompondo, né, uma matéria-prima que 50% é CO2 que a árvore retirou da natureza, né, a vida toda. E aí você interrompendo esse ciclo, a gente está devolvendo, né, esse CO2 para a natureza de novo e descartando uma matéria-prima importante. Claro. Né, porque o resíduo é burro urbano, em vários aspectos, né? O resíduo urbano, né, de lenhoso é muito grande. Né? Só para vocês terem ideia, na cidade de São Paulo são retiradas ou caem 10 mil árvores. Nossa. Ou um pouco mais por ano. Isso é metro cúbico de madeira pra caramba. Coisa, Isso vai tudo pro vai lixo, tudo fora. Eu sempre me ou perguntei. é queimado,
né? Ou seja, isso deveria ser aproveitado. Tem Agora, essa questão também não é só no Brasil, né? Claro, eu também já lugares. fiz ações nesse sentido fora do Brasil. Onde, por exemplo? E, na verdade, já fiz ações na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Bolívia. Ligados a essa questão. Ligados a essa questão do aproveitamento, né? Mas, enfim... Né? E existe alguma ideia sua, algum sonho que você tenha para solucionar essa questão? Não, pensando há tanto tempo em cima dela. Não, a solução para a questão eu tenho, né? Qual é? Qual seria? Fala pra gente. É a gente, por exemplo, estabelecer, inclusive, na verdade eu já tinha avançado muito isso com o poder público, tanto aqui em São Paulo como no Rio de Janeiro, quando o poder público se dissolveu, ou seja, né, eu tinha chegado, por exemplo, na questão do Rio de Janeiro, vou citar como exemplo, né? Isso também é uma questão que as pessoas ignoram muito, né? A Floresta da Tijuca é uma floresta reflorestada no fim dos anos 1800 por Dom Pedro II, que naquele momento recompôs uma floresta tropical que hoje a gente não faz, certo? Por quê? Porque tinham desmatado, a Floresta da Tijuca era uma plantação de café, começou a faltar água no Rio de Janeiro, e eles perceberam, né, Dom Pedro II, um botânico extremamente inteligente. Ele era bem consciente, né? Consciente com as questões ambientais, né? Eu acho isso muito interessante, assim, na história dele. E aí reflorestou, né, e hoje a gente tem a Floresta da Tijuca, lá como nos raros exemplos no Brasil de reflorestação. É a maior floresta urbana do mundo, né? A maior floresta urbana do mundo, mas invadida por uma árvore de péssima convivência com o bioma tropical, que é a jaqueira. Né? E, ou seja, né, o ICMBio não tem recursos, né? Eles precisariam, num primeiro momento, né, tirar da Floresta da Tijuca 12 mil jaqueiras, e o projeto era a gente fazer um ateliê escola e aproveitar essa madeira e fazer a recomposição ambiental, porque o que acontece? A jaqueira é uma espécie indiana de péssima convivência com a floresta tropical, que se desenvolve muito mais rapidamente do que as espécies nativas, né? Nativas, e que ela sufoca a floresta por cima e, pior, por baixo. Ela cria uma acidez onde só ela se reproduz. Né? Então, como se fosse quase uma peste, de alguma maneira. A gente tem lá um bioma importantíssimo sendo, né, invadido e tomado conta por uma espécie. Ameaçado por uma espécie, né? E a jaqueira, você consegue construir mobiliário, esse tipo de mobiliário com ela? Nossa, a jaqueira é uma excelente madeira. Né? Por exemplo, muito diferente do pequi, que você não consegue construir um mobiliário com ele. Tem características muito diferentes. A jaqueira já é uma madeira malhável, resistente, que você pode fazer qualquer coisa. Incrível. Né? Porque também Agora, se você chegar lá no Rio de Janeiro e der um grito assim, eu vou tirar as jaqueiras da Floresta da Tijuca, os ambientalistas ecochatos, com certeza vão querer te matar. É o tipo de falta de informação que você estava falando antes. Então. Que a pior ignorância é aquela que é transvestida de informação, né? Que você acha que sabe, mas na verdade você está cometendo uma coisa por que exemplo, uma coisa a questão da arborização urbana, né? Aqui de São Paulo. Vamos pegar isso como exemplo, né? No século passado, lá no meio do século, o bacana era você trazer espécies exóticas, né, para fazer jardim, enfim, né? Ou seja, 90% da arborização urbana é exótica. Total. Né? Quando a gente tem a maior diversidade de árvores no Brasil e as árvores mais incríveis, né? E fora que são exóticas, ainda são espécies que não são adequadas. São exógenas, não só exóticas como exógenas. Exatamente, para a arborização urbana, por exemplo, no caso da tipuana. Sim. Que é uma espécie boliviana que lá nos anos 30... O governo da Argentina, não sei que cargas da água, doou para o Brasil 30 mil mudas para a cidade de São Paulo.
E hoje estão todas com o pé na cova aí, na iminência de cair na nossa cabeça, porque o poder público não dá conta nem de cuidá-las e nem de retirá-las, muito menos de substituí-las. E fora que quando acontece, que é exatamente o que acontece com a jaqueira, né? Ela empobrece o solo, porque ela não é daquele lugar, ela é um estranho no ninho. É um estranho no ninho. Né? E assim,